Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo de número 7. Se tiver como tirar esse ruído aqui, seria uma benção. Se não tiver, está tranquilo, tá bom? Miqueias, capítulo de número 7. O livro de Miqueias, ele está logo após aí o livro do profeta Jonas. Miqueias, capítulo de número 7. É um livro que talvez nós não temos o hábito de acessá-lo, digamos assim, hoje, nesse linguajar aí virtual, até que no telefone é rapidão, né? Você vai lá na página principal e abre Miqueias. Para ajudar, está na página 1327, quem tiver a Bíblia Pentecostal. Quem não tiver, não tem como coincidir a mesma página, né? Algum tempo atrás, tinha como coincidir as páginas. Hoje, cada um tem uma Bíblia, são várias versões, eu estou até aqui brincando, não vai bater na mesma página. Capítulo 7, verso 18, tá bom? Capítulo 7, verso 18 de Miqueias, glória a Deus. O profeta diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Pai, nós queremos nessa noite colocar diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, nós saímos das nossas casas querendo ouvir a Tua voz. Senhor, e a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra, ela é o pão que alimenta a nossa alma. Ah, Senhor, tudo foi feito pela Tua palavra. Senhor, quando havia apenas o caos, o Teu Espírito pairava sobre o caos. E o Senhor disse: haja. E as coisas começaram a acontecer. Senhor, quando o profeta Ezequiel está no vale de ossos secos, Senhor, o Senhor manda que o profeta profetizasse. E conforme ele profetizou, baseado na ordem do Senhor, ó Deus, aquele cenário de morte transformou-se num cenário de vida. Senhor, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor venha falar conosco para a glória do Teu nome, e você diz amém. Ô varão, pode sentar, irmão, só o Léo aqui. O chiado trocou de lado. Glória a Deus. O som, irmãos, é uma perícia, né? Sempre tem uma coisinha, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos nessa noite com um livro muito interessante, que é o livro do profeta, se quiser deixar assim pode, não tem problema não. É o livro do profeta Miqueias. Miqueias, ele é considerado um profeta menor. Os irmãos sabem que na lista dos profetas, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. O que qualifica um profeta maior e um profeta menor não é a importância da sua fala, não é a importância da sua profecia, mas é justamente o tamanho do seu livro. Por exemplo, você pega o profeta Isaías, que tem, se não me engano, 66 capítulos, ele é considerado o profeta maior. Você pega aqui o próprio Miqueias, que tem 7 capítulos, ele é considerado o profeta menor. Você pega em seguida o profeta Naum, que tem 3 capítulos, ele também é profeta menor. Abacuque, 3 capítulos, também é profeta menor. Então, o fato de diferenciarmos o profeta maior para profeta menores, não está atrelado à importância da sua mensagem, mas à extensão do seu livro e ministério. Então, esse é um profeta menor.
E eu estou para dizer para vós outros, e nós estamos aqui há 2.700 anos, aproximadamente, distância de Miqueias, e esse livro parece que ele foi escrito para a nação brasileira. Quando você começa a ler esse livro, Hernán Dias Lopes, que é um comentarista, ele diz que é como se nós estivéssemos lendo as páginas da revista Veja, a Isto É como se nós estivéssemos às 13h15, sentado na sala da nossa casa, almoçando ou descansando, e clicássemos no JH, o Jornal Hoje. É como se às 20 horas nós ligássemos no JN, Jornal Nacional, e ouvíssemos as notícias que norteiam a nossa nação. Diga-se de passagem, que os telejornais, a mídia escrita, a mídia no campo virtual e da televisão, de alguns anos para cá, quem assiste televisão sabe o que eu estou falando, ela tem se ocupado da questão do cenário político, houve um tempo, eu particularmente não consigo assistir jornal mais, não porque eu não quero, realmente não dá, mas lembro-me que todas as vezes que eu tinha acesso ao jornal, eram os escândalos do cenário político. Então, a época de Miqueias era uma época em que aqueles que estavam no poder, eles massacravam os mais pobres. Na época do profeta Miqueias, aqueles que estavam no poder, eles se parelhavam e criavam leis para se beneficiar. Os magistrados, ou a parte judicial da nação de Israel, de Jerusalém, porque vós bem sabes que o reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul, o ponto, ou aquela classe de pessoas que deveriam ser o equilíbrio dentro dos extremos e da corrupção política, eles também se aparelharam aos políticos, e a lei, ela ficou agora à mercê de propina. Então, na época do profeta Miqueias, a nação estava sendo massacrada, porque aqueles que foram colocados no poder legislativo, judiciário, executivo, aqueles que foram colocados lá para assistir o povo, para administrar o bem do povo, para que o povo pudesse ser beneficiado pelos mesmos. Na época do profeta Miqueias, esses que estavam no poder, estavam usando o poder para se beneficiar. Agora eu pergunto a vós outros, parece-nos ou não que esse livro foi escrito para o Brasil? É exatamente o que nós vivemos, Se nós olharmos para o cenário político e para as ações dos nossos políticos, irmãos, nós nem vamos votar. Nós estamos tão frustrados, nós estamos tão decepcionados, tão desgastados com a questão política da nação brasileira, que às vezes nos dá desânimo de ir às urnas votar quando precisa ser votado. Porque nós não percebemos uma mudança. E mesmo surgindo alguém que traz um discurso de mudança, como é o nosso atual presidente, ele precisa encarar todo um sistema que está arquitetado, orquestrado, e há uma ação maligna por trás. É um sistema corrompido, é um sistema corrupto, aonde o judiciário, o legislativo e parte do executivo se parelharam para massacrar aqueles que eles deveriam beneficiar. Então esse é o cenário do profeta. Esse é o cenário em que esse profeta está profetizando. Não dá tempo de pontuar todas as coisas, mas depois você lê com calma todo o livro, que você vai pontuar isso aqui que eu estou falando para vocês. Então no ano 700 mais ou menos, o profeta Miqueias, ele entra no ano 722, ele entra em cena para profetizar, para trazer os líderes de Israel, os líderes de Jerusalém, a um arrependimento, para que esse povo pudesse fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Essa é a mensagem do profeta Miqueias. O povo
estava também caminhando distante de Deus, E o fim que esse povo teria era o fim de Sodoma e Gomorra, ou seja, Deus iria pesar a mão sobre a sua nação e sobre este povo. E é interessante que o profeta Miqueias, cujo nome significa quem é como Jeová. O nome de Miqueias significa quem é como Jeová. A expressão quem é como Jeová, ela vem em duas vertentes. A primeira vertente fala da justiça de Deus. A segunda vertente fala que aqueles que estavam sendo massacrados, aqueles que estavam sendo explorados, eles poderiam esperar em Deus, porque decanta labassura e andalamarras, Deus iria entrar com a providência. E eu sou ousado em dizer nesta noite, com uma ponta de esperança, e com um olhar naquele que está sentado no trono, que Deus também vai pesar as mãos sobre o Brasil e vai trazer uma restauração sobre a nossa nação. Estou para dizer para a igreja nessa noite, baseado nesse livro e naquilo que Deus tem falado acerca da nação brasileira, e estudando acerca das grandes potências e intervenções de Deus nas mesmas, o tempo de Deus restaurar o Brasil está em contagem regressiva. Se nós não podemos esperar nos poderes que foram constituídos para nos assistir, nós podemos esperar em Deus que nos assiste em todo momento. Quando o profeta, ele olha para a nação, ele se desespera. No vale da sua angústia, da sua decepção, ele começa a olhar para a nação e ele não vê um justo sequer. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. Com raríssimas exceções, encontrava-se alguém. Nós estávamos em um ambiente outro dia, não me lembro onde, nós estávamos falando de instituição. Irmãos, eu tenho para mim que no meio político há poucos, mas tem gente séria. Eu penso, na minha opinião, que apesar de toda a corrupção que nós estamos vivendo no Brasil, lá no Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, nós temos alguém sério. Tem que ter alguém sério, irmãos, não é possível. Tem que ter alguém sério. Tem que ter pelo menos um dos 400 ou 500 e tantos deputados que age conforme a lei. Tem que ter. Não é possível que não tenha. Senão nós já estávamos, irmãos, em situações piores. Então o profeta, quando ele começa a olhar para a situação da nação, ele fica desesperado. Irmãos, não é esse o sentimento que nós temos? Quando nós ligamos a televisão, quando nós lemos os jornais, quando nós acessamos as redes através dos nossos celulares, através do YouTube, o desespero toma conta do nosso coração. E agora surge um homem no cenário, um homem tanto quanto ousado, um homem que ele traz consigo uma bandeira, e essa bandeira é João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, se eu não estou equivocado, e ele diz que Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, alguma coisa desse perfil, mas a nossa esperança não está neste homem, a nossa esperança está em Deus, a nossa oração é para que Deus o dê graça, para que ele possa cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então o profeta, ele tira os olhos do vale, ele tira os olhos da nação, e ele coloca os olhos em Deus. Nesse tempo de crise que nós temos atravessado, nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar para Deus. E a palavra diz em um dado momento que o profeta Eliseu estava com Geazim, e eles estavam numa tenda, e o texto em apreço fala-nos que quando Geazim, ele sai mais cedo da tenda do que Eliseu, quando ele abre a tenda, ele arreda a lona, o texto diz que ele viu um grande exército cercando Eliseu. Foi um grande exército cercar Eliseu. E o texto diz que Geazim imediatamente procura o profeta Eliseu e diz: Eliseu, meu filho, Eliseu, meu pai, porque o profeta era tido como pai dos discípulos. Eliseu, meu pai, Eliseu, mas tem um grande exército nos cercando.
A palavra diz que Geazi entrou em desespero. Aí Eliseu chamou Geazi e falou: Geazi. Ele orou por Geazi. Os olhos de Geazi se abriram. E Geazi viu o exército inimigo. Mas além do exército inimigo, Geazi conseguiu enxergar o exército do Deus Todo-Poderoso. Sabe, amado, enquanto Geazi estava olhando para aquele exército, enquanto Geazi estava olhando para os inimigos, o desespero brotou no coração de Geazi, até que ele prendeu o olhar para Deus. Mateus capítulo 14, verso 22, o texto fala-nos que Jesus mandou os discípulos à frente para Gadara. Jesus, naquela tarde, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e falou: gente, vai na frente que eu já vou. E Jesus ali, despedindo a multidão, ele sobe o monte orar, deveria ser às 18 horas mais ou menos. Jesus despede os discípulos e vão os discípulos remando. Mar de Tiberíades, mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce. Ele tem mais ou menos 14 quilômetros de largura e 21 de comprimento, cercado pelas montanhas de Golã. A palavra diz que os discípulos estão remando e de repente vem uma grande tempestade. E os discípulos estão remando, e é peculiar, é lindo a fala, acho que é de Marcos. A palavra diz que Jesus estava no monte orando e vendo a dificuldade dos discípulos, e ele estava orando pelos discípulos. Irmãos, Deus nunca está indiferente às nossas lutas. Deus nunca está à parte das nossas lutas. Deus sempre está atento às nossas lutas e às nossas dificuldades. Nós não estamos de modo algum sozinhos. O Senhor está conosco. Amém, amados? A palavra diz que Jesus então desce do monte, após 7 horas de oração, diz os estudiosos, e ele precisa alcançar os discípulos. Era perto das 3 horas da manhã, se não me falha a memória. E os discípulos estão remando com muita dificuldade, mas eles estavam remando. Você não pode parar de remar não, irmão. Apesar das lutas, apesar da dificuldade, você precisa continuar. Porque a palavra diz em Hebreus capítulo 10, verso 37, que o justo viverá da fé. Se nós recuarmos, Deus não tem prazer em nós. Mas nós não somos daquele que recuamos, nós vamos até o fim. Estavam remando em grande dificuldade, mas estavam remando. Perto das 3 horas da manhã vem um galileu, Jesus de Nazaré, e ele vem andando sobre as águas. Irmãos, que coisa fantástica. Imagina Jesus andando sobre as águas 3 horas da manhã, até eu e você achar que era fantasma, porque não é normal, não é verdade? Então Jesus está em meio à tempestade, e alguém grita, não sei quem mais o texto vai falar aqui, ele diz assim: olha, é um fantasma. Bom, o negócio já está ruim, ainda parece um fantasma, nós estamos mortos. Mais ou menos isso fala. Porque na cultura deles, do pescador, na época deles, se eles vissem um fantasma em alto mar, era um anúncio de que a morte estava chegando. Jesus rapidamente tenta tranquilizá-los em meio à tempestade. Não temas, sou eu. Aí Pedro toma a palavra: se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus falou: venha, Pedro. Pedro sai do barco, como vocês conhecem bem a história, eu sempre pontuo isso aqui. Imagina Pedro, irmão, né? Pedro, né? Será que ele ficou assim? Será que eu vou, se eu não vou? Eu estou fazendo aqui porque teve uma vez que o pastor estava pregando, e ele estava numa unção tremenda, que ele saiu do púlpito, ele não viu, ele andou no ar e voltou. É extraordinário. Isso é extraordinário. Então Pedro entrou nas águas e foi. Pedro foi. Afinal de contas, Jesus deu uma palavra. O texto diz que um dado momento, depois você pode conferir, Mateus 14, 22 a seguir, que Pedro tirou os olhos de Jesus e Pedro começou a reparar na força do vento. Por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus, nós somos tendenciosos a naufragar na fé. Então a palavra de Deus para você aqui nessa noite, através do profeta Miqueias, é o seguinte: tire os olhos dos problemas e olhe para Deus. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Irmão, nós precisamos tirar os olhos dos vales, nós precisamos tirar os olhos do deserto, nós precisamos tirar os olhos das crises, nós precisamos tirar os olhos da dificuldade e olharmos para Deus, porque é de Deus que vem o nosso socorro. Enquanto eu e você insistimos em olhar para os problemas, para as dificuldades, irmão, se nós olhar para a dificuldade, a gente desiste. Se nós olhar para nós mesmos, nós vamos ao desespero. Se nós olharmos para a esquerda e para a direita, não há esperança. Mas aquele que olha para Deus tem socorro, tem providência, tem intervenção, porque Ele é Deus que cuida de nós. E não é um olhar superficial, não. Não é um olhar distraído. Ó, o Senhor está aí, Senhor, não. O escritor diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, eu quero encorajá-lo, eu quero até mesmo desafiá-lo nessa noite. Tira os olhos disso que te aflige, que te incomoda, que tem roubado a sua paz, a sua alegria, o seu sono, e olhe para Ele, porque a palavra diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, e todos quanto olhavam para Neustazã eram curados, aquilo apontava profeticamente para Jesus, porque o Filho do Homem um dia seria levantado na sexta-feira, e todos que olham para Ele, que se rendem a Ele, alcançam a salvação. Nós precisamos andar olhando para Deus, amém? Olhando para Deus. O texto diz que então, o profeta, ele começou a olhar para Deus. E por que ele olhou para Deus? Olha o que ele diz aqui, capítulo 7, verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Outro dia eu achei um papel aqui no banco da igreja, que eu vou decorar aquele papel. Aquele papel, ele fala quem Deus é, né? Eu ia até falar muita coisa do papel hoje, mas para não estragar a peça teatral, eu economizei, né? Sobrou um papel aí, eu peguei para mim. Que fantástico aquele negócio. Eu até tentei procurar hoje para mim pôr nesse ponto aqui, e eu estou precisando decorar. Aquilo é fantástico. O profeta diz assim, não é um tom de dúvida. O profeta olha para Deus, ele tira os olhos do problema, tira os olhos da dificuldade, ele olha para Deus assim, ó Deus, quem é semelhante a ti? Esse homem é um homem que conhece o seu Deus. Irmãos, a nossa maior necessidade é conhecer Deus. A nossa maior necessidade é conhecer Deus. Se nós conhecêssemos Deus como nós podemos e deveríamos, nós iríamos lidar com muito mais facilidade com as lutas e com os problemas que nós enfrentamos. Nós muitas das vezes somos paralisados, nós muitas vezes retrocedemos, é porque nós não conhecemos Deus como nós deveríamos conhecer. Porque o salmista diz assim, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, é um povo forte. Oséias falou no capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Miqueias não está dizendo aqui, pastor? O que Miqueias não está dizendo aqui, igreja? É que não tem Deus que se compara ao nosso Deus. Irmão, não tem Deus que se compara a Yahvé. Não tem Deus que se compara a Jeová. Não tem Deus que se compara àquele que está sentado no trono, que vive, reina e governa para todo sempre. O nosso Deus é Deus com D maiúsculo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele está sentado no trono, Ele vive para todo sempre. Ele é onipotente, onisciente, imenso, infinito, eterno, imutável. Ele é autossuficiente. Ele é amado, soberano. Ele é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia. Ele é transcendente, Ele é imanente. Ele é perdoador de pecados. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu e você não servimos qualquer Deus. Essa igreja não adora qualquer Deus. O povo de Deus na terra tem um Deus forte. O nosso Deus é o Deus forte. Amém? Você pode aplaudi-lo por essa verdade? O nosso Deus, decanta la basura e anda la marras. Aleluia! Ele é perfeito em seus atributos e em suas obras. Quem é Deus, pastor? Langston diz, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, quem santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Deus
é espírito pessoal, perfeitamente bom, que sustenta, que dirige, criou, sustenta e dirige todas as coisas. Paulo, quando vai falar de Deus, ele tenta expressar isso em Romanos 11:33, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo esteve lá. Paulo esteve lá antes da morte. Ele esteve lá, vocês sabem disso. Abre aí, varão. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Paulo esteve lá antes de morrer. Então ele sabe o que ele está falando. Olha o que Paulo vai dizer quando ele esteve no terceiro céu. Verso 1, 12, capítulo 2 Coríntios 12, verso 1. 2 Coríntios 12, verso 1. Olha as palavras de quem esteve no céu e depois voltou. Olha as palavras. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Prossiga, por favor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, Satanás. Pronto, pode segurar aí. Então nós estamos falando de alguém que ele esteve lá. Aí ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele pudesse retribuir? Ele não deve nada para ninguém, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as... A ele, pois, seja a glória eternamente. A igreja diz, amém. Então, irmãos, Paulo é alguém que esteve lá. Aí a gente compreende. É lógico que nós compreendemos. Em que é isso, pastor, que você está querendo dizer? Aí dá para entender Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, ele está na antessala do martírio, ele vai ser decapitado aproximadamente no ano 68, pelo carrasco de Nero, está lá Paulo, surrado, pesado com o trabalho, o velho Paulo, apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas, nunca houve um homem igual a ele para abrir igreja, teólogo, um conhecimento extraordinário, o velho e bom apóstolo Paulo, está na cela sozinho, é o ano de 68 aproximadamente, Deus permite a perseguição, e Paulo sabe que daquela sala, daquele ambiente, o seu destino é único e certo, o céu. Aí ele diz no capítulo 4, verso 6, a sua cabeça vai rolar literalmente. Aí ele se expressa assim, estou sendo oferecido como libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como que alguém, no antessálio do martírio, a um passo da morte, ele consegue trazer com tanta tranquilidade, ele olha para o carrasco, ele olha para a espada ou para a guilhotina, não sei, me foge agora detalhes, ele olha para ele mesmo, não sei com quantos anos, e ele tira os olhos do carrasco, ele tira os olhos da espada, da guilhotina, e ele pega aquele momento e transforma aquele momento em um momento de adoração. Aprendeu a lição? Nós temos que aprender nos dias de mais trevas, a fazer das nossas trevas um dia de luz que glorifica a Deus. Nós temos que aprender, nos dias de mais densas perseguições, angústias, dificuldades, vermos em cada momento, em cada situação, uma oportunidade para exaltar a Deus através das nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então Paulo é alguém que ele conhecia Deus. Irmãos, quando eu conheço Deus, quando eu tenho experiência com Deus, irmão, não tem leão que me faça retroceder. Não tem fornalha aquecida 7 vezes que me faça negociar a minha fé.
Sadraque, Mesaque e Abednego, ó rei, capítulo 3 de Daniel. Se ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Não é assim que ele diz? Agora fica sabendo tu, rei, se ele não nos livrar, nós também não vamos nos prostrar. Que fé é essa, irmão? É como se Sadraque, Mesaque e Abednego, nas suas individualidades, um dia no espelho da sua casa, assim, câncer, se Deus quiser me curar, ele é Deus. Agora se Deus não quiser me curar, glória a Deus, aleluia. Oh, desemprego, é bem verdade que o negócio aqui está apertado, não está fácil, mas se Deus quiser abrir essa porta, Ele abre. Se Deus não abrir, Ele é Deus do mesmo jeito. Irmãos, quantos de nós conseguimos sustentar um discurso desse? Porque quando tudo vai ruim, a começar de mim aqui no púlpito, a maioria de nós diz, cadê o Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que eu estou passando essa dificuldade? Irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não estamos entendendo agora, nós não estamos compreendendo o momento, mas lá na frente nós vamos saber o porquê que Deus permitiu algumas situações. Amém, amados? Então, quando nós conhecemos Deus, nós vamos entrar no vale de Elá, e a nossa fala vai ser, você vem com espada e lança, mas eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Essas falas, esses insights de fé, e nós ouvimos essa manhã na reunião de líderes, que a fé não é para tornar a nossa vida mais fácil. A nossa fé é o combustível para nos fortalecer nos dias de dificuldade. A fé não torna a vida de ninguém fácil não, irmãos. Você já percebeu isso faz tempo, né? A fé não torna a vida de ninguém mais fácil. Mas a fé é o combustível que nos faz atravessar os vales. A fé é a força que vem de Deus, que nos faz atravessar os desertos áridos da vida. É isso que é a fé. Então não pense eu e você, não pensemos nós, que a nossa fé vai facilitar as coisas. Quando eu fiz um cavalinho de pau sem querer numa curva, foi sem querer porque o volante saiu da minha mão, né? Então foi sem querer. E eu não ia fazer um cavalinho de pau numa BR, ainda mais para quebrar o meu carro todo. E aí o banco soltou, meu Deus, misericórdia, deixa eu morrer não. É muito rápido, irmão. Quem morre nesse acidente de carro, acho que nem vê. É muito rápido. Com segundos, o banco arrancou, meu celular foi parar no motor do carro. E aí o carro parou. E eu estou assim, eu estou bem. Glória a Deus, eu não morri, glória a Deus, maravilha. Tentei abrir a porta não abre. Aí com muito custo eu saí. Eu falei, Deus, eu não acredito. Talvez Deus fosse assim, também nem eu acredito que você entrou assim naquela curva. Quem sabe Deus falou isso. Eu olhei para o carro, irmão, estava indo fazer uma campanha lá em Barra Longa, numa congregação nossa lá, e eu pensei, puxa vida, Deus, eu estou indo fazer a campanha, a obra do Senhor, e esse carro rodou logo aqui e tal. Irmãos, nós somos assim, não é verdade? Às vezes, em vez de nós olharmos e falar, oh Jesus, essa lata que se vira para lá, louvado seja o teu nome, que o Senhor me deu vida. Mas o que a gente faz? Opa, está tudo bem. Meu carro, e eu estava devendo 15 mil dele. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, quando o pessoal foi me socorrer, eu estava aéreo lá na rodoviária. O pessoal falava, o quê? Eu estava aéreo, porque eu estava pensando nos 12, 15 mil que eu devia, o carro todo amassado. Sabe, o que eu deveria fazer? Eu deveria olhar para aquele carro e falar assim, não, isso aí depois, e resolveu mesmo. Mas às vezes o que a gente faz? Nós transferimos para Deus um infortúnio. Nós temos que aprender, irmãos, a lidar com as nossas responsabilidades. Amém? Sem culpar Deus. Então nós só vamos enfrentar, eu vou usar a expressão positivamente, mas com fé, à medida que nós conhecemos Deus. À medida que nós conhecermos Deus, nós vamos enfrentar situações com mais leveza. Pega alguém que foi curado de câncer. Chega perto dele e diz assim, olha, fulano de tal está com uma doença. Aquele que foi curado vai dizer assim, Deus é o Deus que cura, porque Ele me curou. Ele conheceu Deus nessa área, não é? Pega alguém que está passando dificuldade financeira, aí Deus abriu uma porta extraordinária para ele. Ele vai dizer assim, fica tranquilo, Ele é o dono do ouro e da prata, porque essa pessoa conheceu Deus nas provisões. Você já pegou alguém assim, que está passando dificuldade? Você fala, irmão, estou passando, não, olha, Deus um dia me abençoou e vai te abençoar também. Eu já cansei de ouvir pessoas assim, porque aquela pessoa teve experiência com Deus naquela área. Então a nossa maior urgência, amados, é conhecermos a Deus.
é conhecermos a Deus. Nós temos que entrar nessa igreja ávidos por conhecer o Senhor. Você tem que ir para o quarto da sua casa, ou o ambiente que você ora, você tem que ir ávido por conhecer Deus. Nós temos que nos debruçar sobre a palavra, ávidos por nós conhecermos ao Senhor. Irmãos, de 0 a 10, que ponto você daria para o seu conhecimento de Deus? Responde para você mesmo, de 0 a 10. Pastor, eu conheço Deus 0,0,01. Pastor, graças a Deus eu conheço Deus 1. Ah, pastor, conheço Deus 8. Puxa vida, me dá o segredo. Pastor, eu conheço Deus, eu daria nota 2. Pastor, eu conheço Deus 0,0,0,0 e metade de um zero, para não ficar sem nada. Porque Deus tem se manifestado a mim. O profeta, ele tira os olhos da crise e ele olha para Deus e diz: Deus, quem é semelhante a ti? Amém, irmãos? Quem é semelhante ao nosso Deus? Não tem. Aí depois diz, o que o profeta faz? Ele diz assim no verso 18: quem é o Deus, quem é semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade. Ô, irmãos, de todos os deuses que tem por aí que diz que é Deus, o único que perdoa é Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Então o profeta diz assim, o profeta diz que Deus é incomparável em seu perdão. Irmão, Deus é extraordinário. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós éramos filhos da desobediência, nós andávamos segundo as potestades e principados dessa era, nós éramos rebeldes, não havia em nós qualquer esperança de vida, mas Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, amou a nós outros, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Deus foi até nós, Deus foi na praça aonde nós estávamos como escravos do diabo, nós estávamos no império das trevas, mas em Cristo Jesus Ele nos perdoou. Em Cristo Jesus Ele nos perdoou. Alguém outro dia postou no meu Face assim: Deus me ama tanto. Aí a pessoa fez uma indagação: eu não sei o que Deus vê em mim, para que Deus me ama tanto. Como é uma pessoa que tem liberdade, eu coloquei embaixo um comentário assim: Ele vê Jesus na sua vida, é por isso que Ele te ama. Sabe por que Ele me ama? É porque vê Jesus na minha vida. Sabe por que Ele te ama? É porque Ele vê Jesus na tua vida. É por isso que Deus nos ama, porque a justiça de Deus em Cristo Jesus está liberada sobre nós. Amém? Varão, põe na tela Romanos 5, verso 1, 2, para nós entendermos isso aqui, sobre a justiça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Hoje nós temos paz com esse Deus. Hoje nós estamos em comunhão, em harmonia com esse Deus, porque Deus é incomparável no seu perdão. Deus perdoa a iniquidade, esquece a transgressão. Deus, Ele pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. A palavra esquecer aqui no grego traz uma ideia não de apagar, traz uma ideia de cancelar. Deus, Ele pega os nossos pecados, Deus pega as nossas mazelas em Cristo Jesus e lança no mar do esquecimento. E alguém ainda diz assim, ele põe uma plaquinha naquele mar, que é proibido pescar. Ninguém pode cavar, ninguém pode lançar uma rede, ninguém pode colocar um anzal e trazer o seu pecado de volta e lançá-lo em seu rosto, porque o Senhor nos perdoou. O Senhor cancelou as nossas dívidas, Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Amém? Então Deus é incomparável no seu perdão, Ele não retém para sempre a sua ira, porque, irmãos, pensa num Deus que somente Ele, diga-se de passagem, tem prazer na misericórdia. Lamentações, capítulo 3, verso 20 a seguir, ele diz: as tuas misericórdias, Senhor, são extraordinárias. As tuas misericórdias são motivo de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, a cada manhã. Provérbios capítulo 28, verso 13, Salomão vem dizendo: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia.
1 João capítulo 1, verso 9 diz: se nós confessarmos nosso pecado ao Senhor, Ele não apenas nos perdoa, mas Ele também nos purifica de toda iniquidade. A ira de Deus foi suplantada pela sua misericórdia. O povo da aliança, na época de Miqueias, é disciplinado e se arrepende. Irmãos, não importa a dimensão, o tamanho do pecado que nós cometemos, ou nós entramos sem percebermos e tomamos um escorregão, mas se nós nos arrependermos, há perdão do alto céu para as nossas vidas. Nós não estamos entregues a Satanás, nós não estamos entregues às trevas, nós não estamos sem esperança, sem um redimidor, sem alguém que nós possamos recorrer. Se nós nos arrependermos, Deus, Ele tem prazer em nos perdoar. Deus, Ele nos coloca de pé novamente, pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque foste comprado da vossa vã maneira de viver, não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Então Deus, Ele tem prazer em perdoar. Aqui na época do profeta, o povo da aliança peca, mas Deus perdoa. O povo da aliança provoca a ira de Deus, mas o Senhor suplanta essa ira em misericórdia. O perdão de Deus, irmãos, não é como o meu perdão. O perdão de Deus não é como o seu perdão. O perdão de Deus não é como o perdão do homem. Sabe, irmão, eu não sei o que aconteceu essa semana. Eu não sei em que situação você entrou. Eu não sei em que caminho escorregadio você caiu nele. Eu não sei que estilo de vida você está vivendo. Eu não sei se você está mais com medo de Deus, que é querendo chegar perto de Deus, por causa dos seus pecados, que nós pecamos. Mas eu quero dizer algo, irmão, se nós nos arrependermos, o perdão de Deus em primeiro lugar, ele não é limitado. Ele não é limitado. O nosso é. A gente fala assim: eu vou te perdoar, mas nunca mais você faz isso. A gente não faz isso? Deus não. O perdão de Deus não é um perdão difícil. Basta nos prostrarmos, como Davi falou no Salmo 51. Senhor, iniquidade a minha mãe me formou. Senhor, contra ti eu somente pequei. Limpa-me com o isopo. Senhor, tem misericórdia de mim. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu também preciso fazer. Nós precisamos fazer. Se nós pecamos, se nós erramos, nós precisamos nos achegar até Deus com o coração quebrantado e dizer: Deus, pequei contra os céus, contra ti, pequei contra o Senhor. A fala do pródigo: tem misericórdia de mim. O perdão de Deus não é difícil, irmãos. O difícil é nós nos humilharmos. O difícil é nós reconhecermos. O perdão de Deus, ele não é parcial. Deus não faz assim: até aqui eu te perdoo, daqui para lá, não tem como te perdoar não. O perdão de Deus, ele é total. O perdão de Deus é total. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que, porventura, você está vivendo uma vida de pecado. Pecado, de uma forma mais sucinta de falar, é errar o alvo, transgredir a lei de Deus. Se nessa noite eu e você, como filho pródigo, nos dispusermos a viver uma vida com Deus, o perdão de Deus, ele é total. A misericórdia de Deus, ela é total. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, no sentido de nós ficarmos nos martirizando. O que nós temos que nos preocupar agora: eu vou sair dessa, porque Deus vai me perdoar, porque Deus é misericordioso, porque Deus não me trata conforme as minhas iniquidades. Irmão, o salmista diz: Senhor, se o Senhor nos tratar conforme a nossa iniquidade, quem poderá ficar de pé diante do Senhor? Só que o perdão de Deus, ele é também livre. Ele é livre. O perdão de Deus, ele é irrestrito. O perdão de Deus, ele é absoluto. Irmãos, tem coisa melhor do que essa, irmãos? Puxa vida, eu pisei no tomate essa semana. Aí o Espírito Santo foi lá, ministrou no meu coração. Não, eu fiz tantas coisas terríveis. Aí eu chego: Deus, puxa vida, Senhor, eu não devia ter feito isso. Senhor, não devia ter falado. Senhor, não devia ter tido essa atitude. Senhor, não devia ter feito essa escolha. Senhor, Senhor. Irmão, quando você entra nesse ponto de reflexão, você está se arrependendo. Irmãos, e quando nós nos arrependemos, tem anel de honra, tem sandália nova, tem roupa nova, tem boi cevado sendo preparado para a festa. Eu estou falando do filho pródigo.
O filho está vindo do caminho, ele gastou todos os bens do pai, e ele termina a sua vida tratando de porcos, almejando, querendo comer a comida dos porcos. Em um determinado ele caindo em si, ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Chegando na minha casa, direi: pai, eu não sou merecedor de ser chamado teu filho, me trata como um dos jornaleiros. Pequei contra o céu, pequei contra ti, pai. Irmãos, o texto diz que o pai está lá, aguardando, porque Deus é assim, irmãos. Amém? O amor de Deus é extraordinário, eu não consigo mensurá-lo. Quando nós nos rebelamos, quando nós nos distanciamos do Senhor, e a gente vai distanciando, Deus está de longe nos aguardando. Na esperança, entre aspas, porque Deus não precisa ter esperança, que todo mundo dele é real. Deus não sonha, irmãos, porque Deus tudo é real. Deus não precisa sonhar, Deus não tem esperança, é só ele falar: já aconteceu. São linguagens para tentar explicar Deus no nosso entendimento. Mas a palavra diz que quando o filho voltou, Lucas capítulo 15, a parábola do pródigo, o pai longe de falar: olha, eu não quero você mais aqui. O pai, longe de dizer assim: olha, não deixa esse abastardo chegar aqui. Ele quis a minha morte. Porque no Oriente Médio, há 2 mil anos atrás, um filho fala: aí você está falando para mim, o senhor morreu. Não deixa, não, irmãos. O pai o encontra, e o pai o abraça, o pai o beija. E enquanto talvez, eu estou aqui conjecturando, estou indo muito longe, enquanto talvez o pai o abraça, o beija, chega aí, gente, chega aí, e prepara um anel para ele, prepara uma sandália, prepara um boi cevado, prepara uma roupa. Hoje tem festa, porque alguém se arrependeu. Então, irmãos, eu não sei qual é o pecado, eu não sei qual caminho você tem andado. Mas se eu e você nos arrependermos, o Pai quer nos tomar em teus braços de amor e nos dar uma nova oportunidade. Então o perdão de Deus, ele é incomparável. Só que o perdão de Deus é condicional, irmãos. A única coisa: Deus não perdoa quem não quer se arrepender. Deus não perdoa quem não quer mudar de vida. Deus só perdoa quem está disposto a mudar de vida. Arrependimento, no grego, metanoia. O que é metanoia? Pode falando aí. Mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de direção. Metanoia, arrependimento. Quando eu e você nos arrependermos, o Senhor, Ele está com seus braços de graça e de misericórdia para nos assistir. Amém, amados? O Senhor. E para me concluir, parte de número 20, diz assim: darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Então vamos recapitular. O profeta olha para a nação e se desespera. A própria nação está como Sodoma e Gomorra. Ele tira os olhos da nação e olha para Deus. A primeira pergunta que ele faz não é um tom de dúvida, mas é uma retórica, né, Joaquim? Ele diz, né? Joaquim é réplica, tréplica, né? Nós trocando uma ideia hoje de manhã. Então, ele olha para Deus: oh Deus, quem se compara a ti? Então ele traz a consciência, a reflexão de quem Deus é. Após isso ele olha para a nação. Não, essa nação está de mal ou pior, essa nação merece juízo. Mas o Senhor é o Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus de misericórdia. Irmão, em nome de Jesus, não foge de Deus por causa do pecado. Foge do pecado por causa de Deus. Amém? Aí ele termina de dizer assim: darás a Jacó a tua fidelidade. O que o profeta está apelando para Deus? Para que Deus lembre da aliança com Abraão. Porque o nosso Deus é o Deus que cumpre a aliança. O nosso Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Deus nunca falhou, Ele nunca vai falhar. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que o profeta diz? Deus é incomparável no seu pacto. Irmãos, talvez eu como homem, eu já furei com você em várias alianças. Talvez até no contexto da vida a dois, nós não cumprimos aquela palavra que é empenhada no dia do casamento, né? Juro diante de Deus e dessas testemunhas, ser fiel na vida e na morte, na enfermidade ou na saúde. Enquanto as coisas estiverem bem, as coisas estando ruim, estamos juntos. Quando a gente vai casar, a gente é bacana para prometer. Aí as primeiras, eu estou falando todos nós. Aí quando a dificuldade vem, a gente esquece disso.
que a gente empenhou a palavra diante dos homens e diante de Deus, mas Deus não se esquece. O que Deus falou com você há tantos anos atrás, ainda está de pé, porque Ele é o Deus de promessas. A promessa que Deus fez para Abraão, em Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 12, passaram-se 25 anos, mas Isaac veio. Isaac veio. Nós precisamos descansar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para as nossas vidas? Quais são as promessas de Deus para o Brasil? Quais são as promessas de Deus para Ouro Preto? Quais são as promessas de Deus para essa igreja? Irmãos, vai se cumprir uma a uma, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo falado Deus, vai se cumprir. Ainda que não creiamos. Como assim, pastor? Porque quando os anjos visitaram Abraão, os anjos estão conversando com Abraão na tenda e Sara está do outro lado. O texto diz que o anjo falou assim: Abraão, por esse tempo, no ano que vem, a tua mulher dará um filho. A palavra diz que Sara, o que ela fez? Ela ficou sorrindo. Aí o anjo, ô Sara, você duvidou, né, Sara? Não, Senhor, de modo algum. Você até sorriu, Sara. Porque tu sorristes, o teu filho chamará Isaac, sorriso. Não, Senhor, de forma alguma. Não, Sara, você duvidou. Mas Deus não deixou de cumprir a promessa. Irmãos, nós ouvimos uma palestra de manhã, top. E nessa o rapaz falou assim: se Deus não nos encontrar pelo menos na fé, Deus tem que nos encontrar pelo menos fiéis. Tem dia que a nossa fé está capenga, não é verdade? Tem dia que a nossa fé está mais para lá do que para cá. Mas Deus tem que nos encontrar pelo menos com disposição de permanecer fiel. Senhor, eu não estou conseguindo crer. Senhor, eu não estou conseguindo assim ter essa visão de fé. Mas eu vou permanecer aqui, porque o Senhor é o Deus que falou, está falado, o Senhor cumpre. Então o que o profeta faz? O profeta lembra a Deus a promessa de Deus. Deus é incomparável nas suas promessas. Irmãos, quando alguém entregar uma mensagem de Deus para você, pastor, como é que eu sei se é de Deus ou se não é? Essa ela vai cumprir. Se ela vai cumprir. Nós vamos orar agora. Lembro-me que eu estava em São Paulo. Irmão, São Paulo foi um deserto na minha vida. Eu fui para São Paulo em 2002, naquela inocente esperança de ganhar dinheiro. Para começar, eu trabalhei 6 meses. Deus não permitiu eu trabalhar em lugar nenhum mais. E aí eu estou lá na igreja um dia, tem um culto na minha ex-igreja lá, que é de 2 da tarde às 19 horas. Chama Circo de Oração. E eu estou lá. Sem o dinheiro até para comprar bala, sapato furado, eu não podia nem orar de costas assim, com o pé virado, sapato furado, tomava chuva e ia com o sapato molhado à noite para a igreja, era um chulé que só Jesus na calça, né? E o terno maior do que eu, vocês viram a foto aqui, estou lá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Falei, meu Deus, que dia que vai ter um trabalho, Senhor, vou virar mendigo nessa cidade, porque bons não, a maioria dos mendigos estão lá, porque perderam contato. Irmã Antônia, mas irmã Lúcia resolveu me adotar, enfim, vocês conhecem. Aí estou lá. Aí foi um irmão lá de Brasília. Dizem que esse irmão foi ressuscitado. E eu estou lá, orando e tal. Aí ele me chamou e falou assim: varão, terça-feira, 3 horas da tarde, alguém vai bater na sua porta e vai te dar uma quantia de dinheiro. Irmãos, olhei até para o sapato, já era. Esperei a semana toda, né? Isso era segunda-feira. Contei terça, quarta, quinta, sexta. E eu ocupei a minha agenda, podia passar rápido. Estou lá terça-feira, aguardando a campainha bater. Quem disse que bateu, irmãos? Até ontem. Até ontem, pode ser que bata amanhã. Né? Irmãos, eu fiquei frustrado. Fiquei decepcionado. Isso foi uma profetada. Sabe? Quase que eu morro na fé, eu novo, assim, com 1 ano e pouco de convertido. Aí o irmão falou assim: varão, o que mais tem aqui em São Paulo é profetada, vai acostumando, né? Aí quando for outro dia, eu estou lá na porta lá e eu já fiquei cabreiro, né? O povo vem para o meu lado, aí o irmão falou assim: varão, Deus manda te dizer, Deus vai te dar uma família pronta. Eu falei, misericórdia, Jesus, o Senhor vai me dar uma família pronta, eu não tenho onde cair morto. Não que eu tenha problema com isso, irmão, de forma alguma. E eu pensei, não, bom, Jesus vai me dar uma mulher com os 3 filhos aí, e tal, família pronta. Irmãos, e misericórdia, acabou a minha paz. Aí quando eu vim para Minas, eu falei assim, não é em São Paulo. Mas acabou que essa família não veio pronta. Eu entendi família pronta com filho e tudo. Então quando eu conheci a Fran solteira e tudo, eu já, tem que ser essa aqui, nós vamos formar isso junto.
Entende, irmãos? Então, o que eu estou querendo dizer? Lançaram muitas palavras na minha vida que nunca se cumpriu. Nunca se cumpriu. Nunca se cumpriu. Mas eu tive palavras de Deus que se cumpriu. Junho de 2016, eu estou em São Paulo. Já vamos orar. Estou sentado numa mesa com a irmã Maria. Um dia ela vai vir aqui ainda, a gente conversando. Ela olha para mim assim. Fala assim, irmão Alain, tem um filho que chama Alain também. Você sabe que o seu tempo lá em Antônio Pereira acabou, né? Está na hora de você arrumar as malas. Eu falei, irmão, mas você não ora, não fala em línguas nem nada, e vai entregando as coisas assim? Eu poderia pelo menos falar em línguas aí. Para mim, crer, né? Aquela coisa toda de pentecostal e tal. E ela fala na maior naturalidade. Irmão, junho de 2016, julho de 2016 por aí. Quando foi novembro, eu mudei para Ouro Preto. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus falou, Deus cumpre. Teve uma vez que eu estava pregando o evangelho num lugar, eu já contei essa história para vocês, um pessoal queria bater em mim lá, e eu atravessei a estrada toda com medo, e ninguém sabia de nada, e tinha 15 dias que eu estava lá na igreja em Palmeira de Fora, na roça, e aí chegou a irmã Lívia, e a gente começou a orar, e Deus usou essa irmã para falar exatamente o que aconteceu. Irmãos, se foi Deus, vai acontecer. Se foi Deus, vai acontecer. Fique ciente disso. Agora, irmão, se não foi Deus, não põe a culpa em Deus, não. Se alguém entregou um negócio para você na emoção, Deus não tem nada a ver com isso. Agora, o que o profeta faz? Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor fez a Abraão e a Jacó. Irmão, de vez em quando nós precisamos orar e refrescar a memória daquilo que Deus falou ao nosso respeito. Amém? Glória a Deus. Então o profeta, ele volta para a fidelidade de Deus. O que ele está apelando aqui? Para a fidelidade de Deus, porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é fiel, irmão. Deus vai cumprir todas as promessas que tem feito a ti. Amém? Se eu soubesse esse cântico, eu cantava hoje. Deus vai cumprir todas as promessas. Amém, amados? Conhece essa música? Como é que é o nome do cantor? Nani Azevedo. Não vou cantar não, para vocês não ficarem alegres, mas nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Quantos me entenderam, digam amém. Campo do texto. Nós vamos tirar os olhos da nossa nação. Nós vamos clamar a Deus por uma intervenção no Brasil. Para a nossa vida particular, nós vamos tirar os olhos das nossas crises, das nossas limitações, dos nossos pecados, e nós vamos colocar os nossos olhos em Deus. Entrou pessoas aqui nessa noite, que você precisa tomar uma mudança radical na sua vida. Qual é, pastor? Olhe somente para Deus. Olhe somente para Deus. Olhe somente para Deus. É dele que vem o seu socorro. É dele que vem a intervenção. Ele é o nosso Deus. O profeta diz, Senhor, quem é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Queria convidar neste momento, se você puder fechar os seus olhos. Eu queria que você, se você quiser, obviamente, você expressasse para Deus quem Deus é para você. E eu queria convidá-la a você fazer isso a partir da crise que você está enfrentando. Ah, pastor, estou passando uma crise financeira. Quem é Deus é para você nessa crise financeira? Ah, pastor, estou passando uma crise no casamento. Quem Deus é para você nessa situação? Canta lá basura e anda lá marras. Quem é Deus? Ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus de Israel, autossuficiente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, cheio de graça e de misericórdia. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Ele é Jeová Sabaote. Ele é Adonai. Ele é Jeová de Sidequenu. Ele é o nosso pastor. Ele é a nossa âncora. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Ele é aquele que nos amou primeiro. Ele é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Ele é aquele que no dia em que estamos fracos, desanimados, Ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ele é aquele que no dia das nossas fraquezas, Ele diz, o meu nome é renovo. Ele é o Deus de Já.
Ele é o Deus que chega na hora certa. Ele é o Deus, decanta lá basura e anda lá marras, que tem um tempo certo para agir. Ele é Deus que, operando Ele, quem impedirá na tua vida? Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de tudo. Ele é o Deus que pegou o caos e transformou em cosmo. Ele é o Deus que pega o caos da nossa vida e nos dá sentido. Ele é o Deus que pega os vales da nossa existência e transforma em um ambiente de vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Senhor, vecanta labaço, e anda lá marras. Senhor, Tu és Jeová Rafa. Senhor, vai tocando agora na vida da tua filha, Pai. Senhor, vai tocando agora na vida do teu filho, trazendo cura. Senhor, vai arrancando agora a dor desse rins. Senhor, vai tocando agora nesse fígado. Senhor, vai tocando agora nesse sangue. Vai tirando todo açúcar, Senhor, desse sangue. Senhor, vai tocando agora nessas colunas. Senhor, vai tocando agora nesses ossos. Senhor, toca agora, Pai, nesses tendões. Senhor, toca agora na audição, Senhor. Senhor, coloca as suas mãos de poder e de graça. Deus vai trazendo cura agora. Toda enfermidade sai em nome de Jesus. Toda dor sai em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus de restauração. Tu és o Deus de restauração. Senhor, eu oro por restauração de ministérios nessa noite. Pessoas que são estacionadas, paradas. Restaura o ministério deste homem, desta mulher. Senhor, pessoas que pararam de sonhar. Pessoas, ó Deus, que foram frustradas, decepcionadas e por isso não sonham mais. Senhor, restaura os sonhos dos teus filhos. Restaura, Senhor, projetos. Restaura relacionamentos. Senhor, restaura vidas nessa noite, ó Pai. Senhor, Tu és Jeová Jiré. Tu és Jeová Jiré. Tu és o Deus da provisão. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus da glória, estenda as Tuas mãos de poder e de graça. Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata, Pai. Envia um recurso financeiro para este homem e esta mulher honrar os seus compromissos nessa semana. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor abençoe esta nação. Nós oramos pela manifestação da Tua glória no Brasil. Nós oramos pela direção do Senhor na vida do presidente, do governador, do prefeito dessa cidade. Nós oramos por uma visitação do Senhor na cidade de Ouro Preto. Oramos para que cadeias, algemas, fortalezas do inferno sejam quebradas. Senhor, ainda se dirá em Ouro Preto: Jesus é o Senhor dessa cidade. Ainda se ouvirá no contexto de famílias aqui: Jesus é o Senhor dessa família. Senhor, nós temos ouvido os discursos do presidente sobre que o Senhor é o Senhor e é o Senhor dessa nação, mas queremos que isso seja não apenas discurso, mas que se torne verdade. Quebra as barreiras, quebra, Senhor, tudo aquilo que tem impedido o Teu mover no Brasil, nessa nação, Pai. Ensina-nos a olhar para o Senhor. Senhor, ensina-nos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, perdoa-nos. Oh, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, toda palavra frívola. Perdoa-nos, Senhor, toda impureza, toda maldade, toda lascívia. Perdoa-nos, Senhor, por toda avareza. Perdoa-nos, Senhor, por não Te honrar e Te amar como é devido ao Teu nome. Pai, tenha de misericórdia das nossas vidas. Amada irmã, amado irmão, hoje é noite de misericórdia. Eu não posso de modo algum impetrar a bênção sem lhe dar a oportunidade de você pontuar diante de Deus o que tem te incomodado. Eu não posso terminar impetrando a bênção sem lhe dar a oportunidade de pedir perdão ao Senhor. Talvez você já fez isso no início do culto, durante o louvor, mas eu queria lhe dar uma nova oportunidade. E eu queria que você saísse daqui convicto do perdão de Deus. Que você saísse daqui entendendo que Deus é o marco zero daqui para frente. Ele é o Deus que nos perdoa. Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que nos cura. Hoje é a noite da misericórdia de Deus sobre nós, como todos os dias, mas de forma especial.
Coloca diante de Deus uma situação que você está incomodado. Você sente que você pecou nessa área. Você sente que você fez o que não deveria fazer. Mas nessa noite, a exemplo do filho pródigo, nós colocamos os nossos pés na estrada do arrependimento. Nós colocamos os nossos pés na estrada de uma mudança de vida. Nós não podemos fazer de nós mesmos. Senhor, nos perdoa. Senhor, perdoa o pecado, Senhor, dessa cidade. Senhor, perdoa o pecado dessa nação. Senhor, perdoa o pecado da minha família. Perdoa o pecado da minha geração. Perdoa, Senhor, e me limpa com teu sangue, me purifica de toda iniquidade, de toda injustiça. Senhor, porque nada pode me separar de ti, somente o pecado. Mas o Senhor enviou o teu filho para morrer em meu lugar. E em Cristo Jesus nós temos paz contigo, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Olhe para Ele nessa noite. Olhe para Ele durante a semana. Olhe para Ele nas suas crises, nas suas dificuldades. E saiba que Deus é o seu Deus. Amém, é o Deus da sua vida, é o Deus da sua salvação. Não há Deus como o nosso Deus. Amém? Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Sabe o que significa? Ele é Deus presente em todas as situações. Não importa o que você vai passar essa semana, Ele quer ser Deus nessa área. Não importa o que você vai enfrentar terça-feira, Ele quer continuar sendo Deus na sua vida. Não importa o que você vai enfrentar na quarta-feira, Ele estará lá. Ele estará lá. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus é Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor para ti volte o seu rosto e te dê a paz. Não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz, Deus te abençoe em nome de Jesus.